E seguimos no YouTube, né, Mauro Betting, com essa situação do Andrei. Porque estava quase certo, quase tudo acordado aí entre Chelsea e Palmeiras, mas aí era pro Andrei ficar no Palmeiras até o fim do ano, e o Chelsea veio com essa moda de pedir pro jogador ficar até o meio do ano. Não tem por que você pagar um valor tão alto, seria 1,5 milhão de euros, pro jogador ficar até junho, julho. E ainda com a exigência do Chelsea dele disputar o Mundial na Indonésia Sub-20. Aí ficou meio difícil. É claro, é a versão que a gente já pulou lá do Palmeiras, é verossímil, né? Não estou dizendo a do Chelsea, a gente não sabe, quer dizer, eu não sei, né? E, enfim, de novo, aquilo que a gente conversou bastante aqui na Jovem Pan. Viesse até o final do ano, para o Palmeiras e para qualquer clube, vai ser um baita negócio. Nessas condições fica difícil. Né? Fica difícil, é uma pena, porque realmente é um jogador que tecnicamente é muito bom, muito acima da média. Você pode até discutir se não foi mesmo o craque. Para mim, do que eu vi do Sul-Americano Sub-20, eu não vi todos os jogos do Brasil, não vi todas as partidas, mas foi um time que teve 7 vitórias, 2 empates, não tomou gol no hexagonal final e merecidamente foi mais uma vez campeão, dodeca campeão Sub-20, a seleção brasileira no Sul-Americano. Eu acho que valeria para o Palmeiras, valeria para o próprio Vasco, que está tentando negociar, enfim. Agora devemos ser dos próximos capítulos. Tem toda aquela confusão que a gente não precisa dizer sobre o Working Permit, a permissão do Ministério do Interior para ele poder ter o visto de trabalho para atuar na Premier League. Mas é uma pena, caberia fácil no Palmeiras e em qualquer outra equipe. Dá para o Palmeiras se virar, porque já não vinha contratando, até porque o Gabriel Menino está jogando muito bem. Ele fez outro partidaço. O Palmeiras não fez um grande jogo contra o Red Bull Bragantino, mas o Gabriel Menino foi dos melhores, está jogando muito, muito bem. E aí você vê a equipe do Palmeiras ainda precisando de um cara para o meio campo, e seria esse cara, evidentemente, o Andrei Santos, repito, para o Palmeiras e para qualquer equipe no país e na América do Sul, mas não rolou. Uma pena, e vai continuar a pressão em cima do Anderson Barros, da Leila, contrata, e isso que é o Palmeiras que não perde, segue muito bem, líder do Campeonato Paulista, o maior favorito, embora o regulamento do Paulistão seja um regulamento perigoso, né, porque tem mata e o Palmeiras deve pegar o São Bernardo, ela nem definida qual é a ordem, pela campanha excelente da equipe do ABC, o São Bernardo já é uma campanha histórica na história do Paulistão mesmo. 6 vitórias seguidas, poucas equipes... Eu tô rindo aqui, porque enquanto eu falava das qualidades que são reais do São Bernardo... Não, eu concordo. Não dá. Foi um gesto, né, Esse programa fez um gesto com razão. simbólico. Eu ri, tá falando. Fato. Quer que eu repita o A gesto? gente vai falar sobre isso, até porque o São Paulo vai jogar com o São Bernardo. Não. Agora. Não, exato. Não, vou falar disso, mas provável que seja Palmeiras e São Bernardo, espero que seja essa ordem, né? Mas, não, desculpa, não é minha, mas pode abrir a câmera. Enquanto eu vou de novo enaltecer, eu vou fazer a audiência rotativa. Porque a gente vai ter que te cortar. Então espera. A gente vai rapidinho depois. Aí, ó. A gente vai pra onde pra agora? rádio agora, ó. De volta, hein? De volta pra Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Mauro Betting queria fazer uma homenagem ao Vanderlei. Não é. É que eu queria apenas repetir a cena que aconteceu com a câmera aberta, que eu tava enaltecendo as vantagens, as virtudes do São Bernardo. Então eu vou fazer de novo. Então tá falando do São Bernardo, a Vanderlei pode fazer. Então assim, o Palmeiras vai pegar o melhor time do campeonato junto com o próprio Palmeiras, que é o São Bernardo. É isso. Você é um grande apresentador e narrador também, Thiago. Fale qual foi. O público da Rádio Jovem Pan que não viu. Tá tremendo a mãozinha. Exato. Tá fazendo as palhaçadas dele. Não, palhaçada não, mas é um fato. Palmeiras, desta vez o Palmeiras deu azar no sorteio, porque pega uma equipe muito boa que é o São Bernardo. Agora, o Andrei Vanderlei Nogueira, você que tá animado, ele fez 6 gols, foi o artilheiro O programa tá animado. da seleção sub-20, ao lado do Vitor Roque, só que ele é volante. Pois é. Ou seja, mostra a qualidade desse jogador, né? Mas o Palmeiras está numa situação confortável de não fazer um negócio. Seriam só 4 meses. A exigência do Chelsea é que ele voltasse em julho, não é isso? Em julho. Isso. Então, março, abril, maio, junho e julho... Com mais um Mundial no meio do caminho. Então, quer dizer... Ele tem que jogar. Palmeiras está numa boa fase. Se fosse o Nogueirópolis apertado e tivesse essa oportunidade, tudo bem. Vai ficar 4, 5 meses aí, mas eu vou ter um toque de qualidade por 2 meses. Pode me ajudar a melhorar aqui, em relação àquilo que eu estou apresentando. No caso do Palmeiras, eu acho que ele está certo. Olha, para nós não interessa. Eu acho que são 4, 5 meses, o time está ajustado, está armado. Se tiver que contratar, vai contratar um jogador que vai ficar por um tempo muito maior. Enfim, é isso. Eu acho que não precisa ter essa obsessão sair contratando. Mas há jogadores que poderiam ajudar. Sim, mas quem? Quem, né? E não é...
Pior do que não contratar é contratar errado. Eu falo sempre isso aqui. É exatamente isso. Tá certo? Thiago Asmar. Tá certo, fala, Flávio. Eu acho que o Palmeiras fez certinho, porque, como ele iria ficar muito pouco tempo, é um baita jogador. Isso aí, tudo bem, já está falado, está definido. Tomara que dê certo na Europa. Às vezes não acontece, mas ele é um belo jogador mesmo. Como contratação, seria ótimo. E ele ia chegar a jogar, no lugar de alguém que está lá de titular jogando bem. O time do Palmeiras, todo mundo está jogando bem. O próprio Gabriel Menino, que era uma dúvida, está jogando bem. O Zé Rafael de volante está jogando bem. Vai ter que sacar alguém. Entra o Andrei. Aí, 2, 3 meses, o Andrei vai embora. Aí tem que buscar de novo o cara que foi sacado na hora que ele chegou. Você vai criar um ambiente muito ruim, inclusive isso, sabe? Acho até que estrategicamente não seria legal. Estrategicamente não seria legal. Então, Palmeiras, o que o Vanderlei falou, o Palmeiras não precisa disso. Talvez estão falando que ele vai acertar com o Vasco. Ele pode dar um up pro Vasco, o Vasco ele vai lutar basicamente para não cair. Então, sabe, ganhar pontos, ajudar e tal. Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras ele pode criar um problema no ambiente dele que pode custar o título por uma situação dessa. E no caso, o André era do Vasco, né? Quer dizer, ele não sairia um pouco mais. Quer dizer, é completamente diferente a situação. Não vai prejudicar ninguém e vai ajudar o Vasco. Sem dúvida. Objetivos diferentes. Eu falei, o Vasco vai lutar para vai lutar para Libertadores. Teoricamente, não vai lutar pelo título. Não é nem desmerecer, mas não dá. Teoricamente, o título vai ficar entre Palmeiras, Flamengo e talvez, Atlético Mineiro. Não deve fugir disso. Então, os objetivos são diferentes. Dá para segurar. É o que você falou. Até outro dia ele jogava lá. Vai chegar no Palmeiras, um rapaz desconhecido, com bom nome, etc., joga, sei lá, 7, 8, 10 jogos e vai embora. E o outro que era titular até então? Então acho que o Palmeiras fez certinho, embora sendo um baita jogador. Seria legal vê-lo jogando nesse time do Palmeiras, mas eu acho que o custo seria muito pesado. Não tem porquê, né? Você contar com o jogador até junho, julho. Lógico. Ele não vai jogar as fases finais de nenhuma competição. Exatamente. Que são as fases mais difíceis, porque o normal é que o Palmeiras passe. E agora é março, pra final, mais o Mundial, isso mesmo. Realmente é muito pouco. Não, e não é barato, né? Inclusive a condição financeira parece que mudou também. Então fica realmente, no caso, inviável, que é uma pena. Eu falo de coração mesmo, é uma pena. Não, porque, né, é o que eu falo, né? Eu tava falando aqui, o Palmeiras, ele vai chegar em semifinal e final com esse time que ele tem. Vai. O bicho começa a pegar para um Palmeiras, para um Flamengo, hoje, é na semi, é na final. Claro. A não ser que cruze, dê aquele cruzamento maluco numa Libertadores e já pegue de cara numas oitavas, numas quartas, algum grande adversário. Pode ser, o sorteio, enfim, a gente sabe, é sorteio, né? Que esses clubes passem pra semifinal, final, quartas. Mas E aí você ia contratar o Andrei pra ele não jogar nenhuma competição Vai importante. pegar um time que vai precisar somar pontos. É isso. É o caso do Vasco. Pô, se ele jogar 15 jogos pelo Vasco, ajudar o Vasco a fazer nesses 15 jogos, sei lá, 32, 33 pontos, vai fazer uma diferença É o enorme. clube dele, né? Ele tá na casa vai fazer uma dele. diferença enorme. É diferente do Palmeiras. O Palmeiras ele vai ajudar. Pô, que legal, tá jogando, que beleza. Ó, semana que vem tem um clássico aí, Palmeiras e Flamengo. O Andrei vai embora, acabou o contrato. Mas hoje, para, né? eu acho que sempre, qualquer jogo, de time grande, time pequeno, qualquer jogo tem um favorito. Nem que seja Sim, perfeito. um pontinho, a forma tem um favorito. Na minha opinião, não existe esse negócio de os dois chegam iguais. Mas eu respeito quem entende assim. No caso hoje, o Palmeiras entra sempre como favorito. Sempre. Ele pode perder, pode ser eliminado, pode sair de competição, ok. Mas antes da bola rolar, hoje, amanhã é outro dia. Hoje ele entra sempre como favorito. Aquele cara a cara, né? Ele vai ganhar sempre. Não. Né? Aquela do jogador com jogador, ele vai ganhar todos. Pela fase, porque você tem que ir no cara a cara, você não é história. História, tudo bem, Marcelo ou não sei quem. Entendeu? Quer dizer, não é história, né? É o momento, o jogo é daqui a pouco ou amanhã. Então, pelo momento, o Palmeiras chega sempre como titular. Ah, mas e com o Flamengo? Também chega como titular. Pode perder, porque é o Flamengo, a gente sabe, mas hoje, o Palmeiras é o time a ser batido. E eu sei que o Abel Ferreira não gosta dessa definição, mas ele sabe que é uma verdade, porque ele mesmo sabe disso. Ele mesmo falou na última entrevista o quê? Deixou claro. Os times jogam melhor ou querem jogar mais contra o Palmeiras. Não, dão uma vida. Todos chegam, dão tudo para jogar contra a gente. Ele falou isso. Em outras palavras, em africano... em português do Brasil, não de Portugal. Em africano do norte, significa a mesma coisa. É o time a ser batido. É o time a ser batido.
Né? Então, é isso. E quando a gente fala isso, não está minimizando os outros, né, Admar? Não, enaltecendo o momento que é real, né? O Flamengo, por exemplo, do Jorge Jesus, a paixão de tanta gente, teve aquele momento, era o time a ser batido. E hoje o Flamengo não está legal, que é de uma hora para outra, como aconteceu, pode voltar a ser. Mas hoje o grande time do Brasil que joga o melhor futebol, mais eficiente, é o Palmeiras. O Andrei no Flamengo também não seria legal. Não Também seria. não seria legal. Porque é muito pouco tempo. Agora, Vai o embora Andrei, e depois vai ter que repor. o Flamengo contrata o Andrei. Aí, beleza. Aí, Não, fantástico. até o final do ano, beleza. o Andrei, para qualquer equipe, até o final do ano, seria espetacular. Até agosto e mais um Mundial no meio do caminho, sub-20, ainda É que o calendário é outro, né? Também, Pra então, eles é exato. final do ano Não, lá. e Eles estão exato, pensando até o exato. final do Outra ano. pergunta, E de né? novo, o calendário, de novo, só rapidinho, pelo menos pra mim, a gente passou da hora, pra mim, há muito tempo da gente adaptar também ao calendário europeu, cara. Antes falava Porque que era essa- TV. Agora tem um Não, monte de agora TV mesmo fazendo, também, pô. então. Agora tem um monte de TV fazendo. Cada vez mais. Não tem mais isso aí. Não, e tem outra pergunta, né? Será que o Andrei, claro, vinha bem no Vasco, Sim, sim. decidiu o sub-20, mas será que já é um jogador pra ser decisivo no futebol brasileiro? Porque ele é novo. 18 anos, né? É, também Nem tem uma 18, aposta. né? Aí, não, eu sei, mas aí você paga uma fortuna Não, então, também. e ele, pra jogar olha- 4 meses, ele não é decisivo. Né, tem aí, isso, aí não é não nem é uma certeza. demérito dele, porque é um excelente jogador. Até a função dele, embora números de artilheiro no Sul-Americano Sub-20 na Colômbia, não é um 9, digamos assim. Não é o cara que... ele vai ajudar muito um time, digamos, a ser campeão, mas é o cara que vai fazer o time campeão. Ele pode ser até o craque da equipe, o craque da competição, mas é aquele cara tão decisivo assim. Não é nem demérito dele, é O função Palmeiras está vivendo uma situação com um jogador, para mim, com nível muito mais alto do que o Andrei. Eu vou repetir, muito mais alto que o Andrei, que eu acho um ótimo jogador, que é o Endrick. Sim, sim. O Endrick estaria no final do empréstimo, se ele fosse o Andrei. É. Ele estaria no final do empréstimo. O Ele vai no Endrick meio do tem ano que 3 vem. meses de título. Nem isso, né? 2 meses e pouco. Estaria no fizinho do empréstimo. Agora, em março, o Palmeiras teria que devolver o Endrick. E aí teria sido um fracasso. É óbvio que o Endrick vai dar uma barrigada, é normal, já se esperava mesmo. Vai subir, daqui a pouco ele vai virar o nível que ele tem. Então pode acontecer a mesma coisa com o Andrei. Perfeito. É uma coisa assim, Perfeito. o Palmeiras está vivendo Perfeito. isso. Aliás, André, aqui, tira o colete da cabeça e vai pro jogo, moleque. E os que vão te cobrar, vão cobrar a vida inteira. É assim mesmo. Segue o jogo, não fica triste. Caravana, a fase não tá legal. eu digo assim, o ditado não é meu, mas vale muito. Os cães ladram e a caravana segue. Isso é muito bom. Mas Antigo, agora, mas é o verdade. fato dele ter chorado não pode mostrar que ele ainda não está preparado pro profissional? Tô falando mentalmente. Os jornais Thiago- da Espanha estão Thiago falando também sobre chorou. isso. Estão falando sobre isso. Não, eu sei, mas É de cada um, normal. né? Claro, eu acho que ele vai ser um craque. A pergunta que você Mas fez, não é a normal. pergunta que você fez cabe perfeitamente. Não, na chorar, na saída de campo. Eu estou falando do Thiago Silva aqui, falando do Pelé, Pelé chorou pra caramba. Quando ganhou, né? Quando ganhou com 17 anos. diferente, né? Ele Não, chorou, calma, ele tava gente. nervosismo Não é da de Copa de emoção, eu tô 70. falando que ali é o choro por uma... Da vitória. É o Eu choro sei, por uma mas coisa que ele- não deu certo. Ele não tá fazendo os gols, ele se sente pressionado. ansiedade. Ele tá jogando bem, mas não tá fazendo os gols. Ele deu mais uma entrada, eu enalteço sempre, antes dele começar, a capacidade do Endrick sem a bola, como ele marca, como ele é tipo o Rony e tal. Só que ele tá se excedendo, ele deu uma entrada lá no... Tudo bem, ele bateu... mas ele- o mas ele Red também Bull tá Bragantino apanhando. bateu pra cacete. Mas ele também tá apanhando. Não, eu sei, ele apanha e vai apanhar a vida inteira. E ele também... como o outro lá, ele também revida, ele também entra, que é uma das coisas que eu acho, né? Mas ele precisa dar uma segurada, que ele deu outra entrada desnecessária, porque ele é um... Eu sou muito fã dele, também por isso. Ele é muito forte, gente. Ele realmente, Mas a em afirmação, tudo, parece 16 afirmação. anos. Mais Se uma ele toma virtude. uma porrada e ele não devolve, ele é assim. ele vai se sentir Eu sei, tendo encolhido. mas eu tem bateu, horas levou. que é bom pra ele, porque ele pode ser expulso, pode até quebrar um cara. Ele é muito forte. Ok. Ele é muito acima da média também nisso. E só pra também me proteger um pouquinho, o pessoal fala, Mauro, eu já recebi muito, a culpa é sua, eu fico o tempo inteiro falando dele. Eu só vou pegar um exemplo de uma pessoa, não é porque ela fala, até porque segunda-feira eu estava discutindo alguma coisa que ela falou também, que eu discordo muito. Mas tem uma pessoa que mais ou menos sabe dessas coisas, que é um cara que também começou muito cedo, com 17 anos já estava numa Copa do Mundo e seria fundamental para ganhar a segunda Copa do Mundo. E que defende, aí até mais do que eu, o Ronaldo, eu estou falando do Ronaldo Fenômeno, que defendia o Endrick para esta Copa que já passou. Ele defendia a convocação do Endrick para essa Copa, que eu achava bem exagerado. Mas se o Ronaldo, que é o Ronaldo, que entende também de pressão, defendia o Endrick para a Copa do Catar, eu acho que neste caso, como agora também, estou em ótima companhia, porque se o Ronaldo, para mim, exageradamente defendia o Endrick na Copa no Catar, eu acho que o Endrick está muito preparado para esse tipo de pressão e cobrança, é normal. E vai ser a vida inteira dele, porque ele é um absurdo, ele é um fenômeno. Primeiro, que eu acho que ele não tem medo.
Não mesmo? Ele não se amedronta. Mesmo. Então, com 16 anos, toma pancada de grandão, de veterano, de jogador que tem o dobro da idade dele, e ele não se amedronta. Então, eu acho isso uma virtude. Outra, eu tenho que olhar o cenário. Nós estamos falando de um cara que tem 16 anos, que já não é mais o Palmeiras, agora ele está de passagem, ele é do Real Madrid, vai jogar só no melhor time do mundo. Tá certo? E o melhor time do mundo mesmo, o maior vencedor e atual campeão da Europa, atual campeão do mundo. O time gastou uma grana para aquilo que o Palmeiras pediu, ainda está pagando o imposto. Certo? Mais 12 milhões de euros de impostos. São 70, no conjunto do desembolso, 72 milhões de euros. Então, é um garoto. Ele sabe que ele vai sair desse cenário aqui que a gente está lambendo ele, porque ele é uma cria de ouro mesmo, e vai chegar na Europa. Então, ele gostaria de fazer gol todo jogo. Isso, para quem vive disso, cria uma grande ansiedade. E estamos falando de um garoto de 16 anos. Então, eu não acho que ele está despreparado. Não, o Valério não é despreparado, mas às vezes, psicologicamente ainda, não tão preparado como um jogador profissional. Normal, mas ele tem 16 anos, mas aí é um questionamento. Mas ele tem, o cara sair de campo chorando. Mas ele tem ainda um ano para pegar esse toque de amadurecimento. É isso que eu queria dizer. Eu acho que o que está acontecendo com ele é tudo normal. E tem também aquele que quer que ele faça 3 gols por jogo. Não é assim. Não é assim. O Gabigol, quantos jogos passou sem fazer gols? Ele também Cristiano Ronaldo ficou 17 jogos sem fazer. Ele também estava ansioso. O Yuri Alberto está agora no Corinthians. E Yuri Alberto, 5 jogos sem fazer e custou uma grana para o Corinthians. Então, o cara que vive disso, ele fica ansioso. E agora aí você vai com o Hendrick, 16 anos. Então, o que o Osmar falou aí, é claro, ele não está preparado, não tem a blindagem suficiente. Mas eu acho que pela idade, ele é absolutamente fora da curva. Tem que viver isso. Sob todos os aspectos. Tem que viver isso e usar isso a favor. Aprender isso como aprendizado. Porque realmente tem que entender, por exemplo, que vai de torcida não significa nada. Nós citamos aqui no programa o Lucas Lima. O Lucas Lima não pode entrar no Santa hoje e já estão aplaudindo. Então, opinião de torcida não muda nada. Não muda, eu falo sempre isso. Não muda coisa nenhuma. Os caras são volúveis e tem que ser. Por isso é torcedor. O torcedor tem que ser volúvel mesmo. Eu acho que tá tudo certo. Então isso não importa muito. Nem o super aplauso, mas ele tem que conversar com o treinador dele, tem que conversar com o staff dele. Sabe, conversar, isso aqui não foi legal. Chorar, você deu uma demonstração de fragilidade que você precisa ver. Ele deve ter provavelmente um psicólogo, um coach, deve ter gente ajudando ele, é óbvio. Bastante. Até pelo tamanho dele, claro. E aí esse pessoal tem que usar isso a favor. Falou, você não precisava dar essa demonstração de fragilidade. Eu sei que é humano. É humano. O ser humano não pode ser tão programado assim. Mas usar isso a favor. Melhor agora com 16 anos do que o que aconteceu com o Thiago numa Copa do Mundo, uma decisão de pênaltis. Então é muito se dá para ele corrigir isso. Foi uma demonstração de fragilidade? Sim, foi. Eu diria até de uma humanidade, até mais do que fragilidade, o que é maravilhoso, né? Então, mas nesse caso aí, passa muito com fragilidade. Os jornais conhecem, será que ele está preparado para o Madrid e tal? Então, chora no vestiário, sabe? Chora no banheiro, tenta segurar um pouquinho. Eu penso assim. Mas moleque de 16 anos é mais... Aliás, ele chorou com o colete na cabeça, né? Isso, use isso a favor. Use isso como aprendizado. Porque não tem problema nenhum, não aconteceu nada, o Palmeiras ganhou o jogo do mesmo jeito. Tá muito bem, é líder. Então, e continuar como titular do time, obviamente. Que ele vai continuar fazendo gol. É natural, é uma coisa natural. Não pode nem pensar em se abater com isso, que não tem a menor importância isso que está acontecendo com ele agora. Você não vai nem lembrar na carreira dele daqui a algum tempo que aconteceu isso com ele. E se lembrar, lembra positivamente mesmo.